satisfação. Essa semana, nossos corações foram entristecidos por duas tragédias muito semelhantes. Uma mais doméstica, nossa aqui, no sul do país, na região sul do Rio Grande do Sul, que foi atingida por um ciclone violento, uma tempestade bastante atípica, que levou muitas pessoas a morrerem, deixou outras tantas feridas, e tirou a casa, o lar, o trabalho. Tem pelo menos 2 ou 3 cidades que foram literalmente destruídas. Toda a estrutura dessas cidades acabou de uma hora para outra com esse ciclone que passou pela região. E a gente está acompanhando ao longo da semana a dor dessas pessoas, das suas perdas. E a gente vê nos olhos, nos depoimentos, nas lágrimas dessas pessoas, o sofrimento que elas estão, não é? Vocês imaginem o que é você estar em casa num dia, no dia seguinte você olha e está tudo no chão. Você fechar a sua loja num dia, no dia seguinte não tem mais loja. Então é esse drama que as pessoas lá estão vivendo. E depois também essa semana, o terremoto que aconteceu agora na sexta-feira à noite no Marrocos. Também desabrigando um monte de gente, várias famílias, e causando uma grande tragédia na vida de todo mundo. Estão lá ainda em busca de sobreviventes e com todos os dramas que essas catástrofes da natureza, foram 2 catástrofes da natureza, contra as quais não há defesa. Não há defesa. Contra um ciclone, uma tempestade totalmente atípica, fora de qualquer controle, não tem como se defender. Contra um terremoto que você não pode sequer prever que vai acontecer, não tem como se defender. Você não sabe para onde correr naquela hora. São catástrofes da natureza. A natureza, quando ataca o ser humano, normalmente é assim. Coisas que nós não temos como nos defender. E aí eu estava justamente acompanhando isso, com toda a tristeza no coração que a gente sente, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, e a gente imagina o que essas pessoas estão pensando, o que elas estão perguntando. Não só elas, nós fazemos as nossas perguntas diante dessas tragédias. E aí eu me lembrei de um texto, de uma conversa com Jesus, que é registrada pelo evangelista Lucas, e que exatamente questões como essas foram colocadas para Jesus. Lucas capítulo 13 é o texto que eu vou ler, do verso 1 até o verso 5. E o que eu quero fazer com você hoje é a mesma reflexão que Jesus fez, aproveitando as mesmas circunstâncias de Jesus. Jesus tratou também de 2 tragédias. E a respeito dessas 2 tragédias, ele teve uma interpretação muito particular e inesperada para aqueles que estavam ouvindo o que ele dizia. Então, no capítulo 13 de Lucas, ele diz assim, o evangelista Lucas conta assim: naquele momento, alguns que estavam lá, ouvindo o que ele dizia, acompanhando o que acontecia ali, Jesus estava sempre cercado de muita gente, contaram-lhe a respeito de galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com o sangue de seus sacrifícios. Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo a vocês que não. Se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer igualmente. Ou vocês pensam que aqueles 18
sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu digo a vocês que não. E de novo, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão igualmente. Vamos ver as questões que estão envolvidas aqui nesse texto. Eu hoje na classe que eu tenho sobre interpretação da Bíblia, eu estava dizendo para os meus alunos que o texto está aí escrito. A gente tem que compreendê-lo no contexto histórico em que ele está. Não tem outra maneira de compreender um texto, a não ser voltando ao contexto histórico em que ele foi escrito. Por que o autor escreveu isso, em que condições ele escreveu, para quem que ele escreveu. Então, quando ele conta essa conversa de Jesus, o que é que tinha acontecido? Bom, o que a gente percebe aqui é que estão perguntando a Jesus, pelo menos, sobre 2 acontecimentos trágicos, que causaram mortes. E o texto fala sobre 2 acontecimentos que estavam sendo comentados. O primeiro, mais recente, tinha acabado de acontecer, que foi o assunto trazido por aqueles que conversam com Jesus. O segundo provavelmente aconteceu um pouco antes, mas era bem conhecido também, ou bastante antes, mas também era bem conhecido. Jesus lembra a respeito disso e, se houvesse jornal naquele tempo, podemos dizer que com certeza todos se lembravam muito bem das manchetes dos jornais a respeito dessa tragédia que tinha acontecido ali. A pergunta que eles fazem para Jesus é sobre a primeira tragédia. Um grupo de galileus que teria sido morto por Pilatos. Um grupo de galileus que Pilatos matou, ou mandou matar. Provavelmente rebeldes. Se foi Pilatos que mandou matar, provavelmente era um grupo de galileus que faziam um levante contra os romanos. E o irônico da situação, como eles dizem aqui, misturaram o sangue desses galileus com o sangue dos seus sacrifícios, é que parece que isso aconteceu na hora do culto. Na hora em que eles estavam chegando lá para fazerem os sacrifícios, para oferecerem no templo os seus animais, naquela hora, pelo que tudo indica, soldados romanos invadiram o local e mataram aqueles galileus. E morreram todos de maneira bastante cruel, porque normalmente quando Roma agia contra rebeldes era para servir de exemplo, para que ninguém fizesse igual. Então devem ter matado aqueles galileus, tirando muito sangue deles, talvez cortando a garganta, estripando, fazendo aquelas coisas, para deixar um exemplo, a ponto de dizerem que o sangue dos galileus se misturou com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos. Então isso deve ter sido assim um choque. Todo mundo em Jerusalém devia estar comentando isso. Devia ser a notícia da semana. Tanto que quando Jesus pisou ali e começou a conversar com eles, veio esse grupo e contou a Jesus: olha, você soube o que aconteceu com aquele grupo de galileus? Jesus falou: não, eu ainda não olhei minhas redes sociais hoje, não vi nada na internet, nem olhei, não tive nem tempo de olhar meu celular hoje. É muita gente falando comigo e eu não tive tempo de olhar o que foi que aconteceu. Então eles contaram a Jesus. Só que também, pelo que tudo indica, pela resposta que Jesus dá, porque você vê a resposta que Jesus dá é: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que outros galileus? Só porque eram rebeldes? Pelo jeito que Jesus responde, eles contaram de uma maneira como a dizer: mereceram morrer. Também só podiam morrer. Tentaram se levantar contra os romanos, tentaram fazer um levante contra Roma. Eles armaram a cama e tiveram de deitar. Ajoelhou, tem que rezar. Provocaram, levaram. É isso aí. Morreram porque eles provocaram a situação.
E provavelmente mereceram. Porque aí logo a gente se lembra de um pensamento unânime que havia entre os religiosos judaicos. Quando você sofre, é porque você merece sofrer, porque você fez alguma coisa errada. Esse pensamento não era só do tempo, vinha de longe. De longe. Você lê o livro de Jó, que embora Jó esteja lá no meio da Bíblia, provavelmente foi um dos livros mais antigos, um dos escritos mais antigos. Então, o que aconteceu com Jó, que ele estava passando um sofrimento enorme, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, estava numa miséria, e seus amigos querendo que ele dissesse o que ele tinha feito errado para estar sofrendo tanto. Porque esse era o pensamento. Ninguém sofre assim se não tiver feito alguma coisa errada. É Deus que está castigando você. É Deus que está castigando você. E esse pensamento foi rompendo séculos. E lá você tem Jesus de novo conversando com um grupo que quando diz, olha, aquele grupo de galileus foi morto de forma chocante por soldados de Pilatos, imediatamente a maneira como eles contaram fez Jesus entender o que eles estavam querendo dizer. Então Jesus responde, o que vocês estão dizendo? Espera aí, deixa eu ver o que vocês estão querendo dizer aqui, se eu entendi direito. Vocês estão querendo dizer que eles mereceram aquilo porque eram mais pecadores do que vocês, por exemplo? Ou de que outros galileus? Que aquela tragédia aconteceu com eles porque eles pecavam mais do que outros? Vocês estão querendo dizer que aquilo foi um castigo de Deus? Vocês estão querendo dizer que Deus provocou aquilo? Vocês estão querendo dizer que de alguma forma eles estavam pagando pelos pecados deles? Essa é a primeira coisa. A primeira história foi essa. Aí Jesus nessa conversa fala de algo que aconteceu bem antes, mas que também todo mundo sabia, que devia ter sido uma notícia dessas que ninguém esquece mais. Eu lembro que eu era garoto lá em São Paulo, então vocês já podem fazer uma ideia do tempo que faz. E lá chegou a notícia do viaduto que caiu aqui no Rio. Logo depois cai um teto de um supermercado em Pilares. Foi assim, coisa de meses próximos um do outro. E quando eu cheguei no Rio em 1980 para fazer o seminário, todo mundo lembrava disso. E quando a gente passa ali, embaixo do viaduto que caiu, como é o nome daquele viaduto? Paulo de Fronten, a gente lembra. Foi aqui, foi esse viaduto que caiu, todo mundo sabe. Jesus também sabia, todo mundo sabia de uma tragédia que tem acontecido com uma tal de Torre de Siloé, que desabou e matou 18. Não se sabe se eram 18 que estavam trabalhando para construir essa torre, se eram 18 que estavam passando por ali. Não se sabe, só se sabe que a torre caiu, matou 18. Se estavam trabalhando, coitados, estavam ali porque eram obrigados a estar, estavam trabalhando. Se não estavam trabalhando, também coitados, estavam passando numa hora errada, passaram na hora em que desabou. O fato é que a notícia também tinha chocado todo mundo. Essa torre de Siloé provavelmente ficava na mesma região, naquela mesma região daquele grande manancial, aquele grande tanque que Jesus esteve ali perto dele. O Evangelho de João conta sobre isso. Quando aquele cego de nascença, ele mandou que se lavasse no tanque de Siloé, a mesma região, o mesmo lugar. Era um tanque que tinha ali muita crendice, muitas lendas sobre aquele tanque. Tinha uma lenda, por exemplo, que dizia que passava um anjo ali, mexia as águas. Então quem pulasse primeiro ficava curado. Tinha um homem lá que estava há 30 e tantos anos, mas era paralítico e
Quando todo mundo corria para pular na água, ele não podia correr. Então ele nunca conseguia ser o primeiro. Era um negócio assim, era uma lenda tão maldosa, era um mito tão maldoso, que o mito dizia que o primeiro que pulasse era curado. O primeiro que conseguisse pular, se curava. Imagina só. Então aquele homem, coitado, era paralítico, não podia pular. Estava lá 30 e tantos anos esperando essa oportunidade. E Jesus, quando chega depois no cego, que era o homem que tinha nascido cego, que todo mundo estava perguntando por que ele nasceu cego, quem pecou? O pai pecou? Ele pecou quando estava dentro do ventre da mãe? Jesus não, mas vai lá, se lava no tanque de Siloé. Essa torre ficava ali, na mesma região. Então as histórias eram essas. Então a conversa foi assim. O grupo chegou e falou: o senhor está sabendo o que aconteceu com aqueles galileus? A tragédia que foi? Soldados romanos, a mando de Pilatos, matou um grupo deles. E foi uma coisa tão feia, que o sangue deles se misturou. Foi na hora do culto. Na hora que eles estavam oferecendo lá o sacrifício, se misturou com o sangue dos animais. Olha, uma tragédia. Um troço doido. Aí Jesus disse: e vocês acham que isso aconteceu desse jeito porque eles eram piores do que vocês? Isso era castigo de Deus sobre eles? Vocês se lembram da torre de Siloé? Morreram 18 ali, ela desabou, morreu 18. Vocês acham que aquilo aconteceu porque eles eram piores que vocês? Vocês acham que Deus deixou isso acontecer para castigá-los? E aí, tanto num caso quanto no outro, Jesus vai dizer: deixa eu dizer para vocês uma coisa. Se vocês não se arrependerem, se vocês não consertarem suas vidas, vocês estarão tão condenados quanto eles estavam. A resposta de Jesus, como sempre, é provocante, é instigante, como sempre faz as pessoas pararem para pensar, como sempre questiona a crendice popular, como sempre mexe em coisas que às vezes as pessoas acreditam a vida inteira, e chega um momento que Jesus diz: para pensar um pouquinho nisso que você acreditou a vida inteira e vamos ver isso, como é que funciona. Como sempre, a resposta de Jesus está mexendo com coisas que ficam às vezes muito bem assentadas. Ele vai lá e dá uma reviravolta naquilo, chamando a atenção das pessoas para coisas que às vezes a gente não presta atenção. Então Jesus fazia isso sempre. Os evangelhos contam Jesus fazendo isso sempre, com as suas respostas, com as suas intervenções, com as suas críticas. Está sempre provocando, está sempre instigando os corações para pensarem, para refletirem. E é aqui então que a gente, com a resposta de Jesus, a gente chega a algumas conclusões, à luz de tragédias. E à luz da resposta de Jesus, a gente também chega a algumas conclusões. E eu queria compartilhar com vocês, então, algumas coisas aqui. A primeira coisa que fica muito claro, de novo, Jesus lembrando: Deus não tem nada a ver com essas tragédias. Eu sei, como eles também sabiam, que a gente tem uma necessidade de encontrar explicação. O cérebro da gente funciona de maneira que precisa de explicações. Nós não nos conformamos em viver no meio de mistérios. É por isso que a gente chegou até onde chegou. A gente hoje está com James Webb, aquela sonda, conseguindo retratar choques de estrelas que aconteceram há bilhões de anos, e estamos vendo isso hoje, porque o ser humano não se conforma de ficar sem conhecer as coisas. A gente tem a ciência e a tecnologia desenvolvidas hoje porque o ser humano não se conforma de ficar sem entender. A gente tem explicações para uma série de coisas, porque o ser humano não se conforma em não entender e não conhecer. A gente tem remédios hoje para um monte de coisas. Camarada já fazendo o tratamento paliativo para câncer terminal.
sem nenhuma chance de sobrevivência. Aí começam uma técnica nova, pega as células cancerosas, reprogramam as células, reintroduzem essas células no organismo dele. Em 1 mês, ele ficou remido. Anos, 15 anos tratando um câncer. Em 1 mês, ele fica remido por causa de reprogramação de células que a tecnologia médica conseguiu descobrir. Por que isso? Porque o ser humano não se conforma de não entender. Não se conforma de não conhecer. Não se conforma de não ter explicações. Então a gente precisa de explicações. Um crime acontece aqui, a gente quer saber. Um avião cai ali, eu quero saber por que aquele avião caiu. Qual é a explicação? É preciso saber por que aconteceu. A gente não aceita não saber. Por que aquele submarino explodiu? Por que explodiu? Qual a explicação? A gente quer saber. No caso de aviões, por exemplo, faz até parte de prevenção de acidentes futuros. A gente tem que entender por que o avião caiu para não deixar cair de novo. Pelo menos não por causa daquela razão. E nessa ânsia de encontrar explicações, é claro que fica muito mais fácil a gente dizer Deus quis. Quando você não acha explicação nenhuma, quando você precisa entender, e quando aquilo está inquietando você, e você precisa de explicações para tragédias na vida, é muito mais fácil você dizer Deus quis que acontecesse. No caso aqui, era muito mais fácil dizer, fizeram alguma coisa de errado, Deus está castigando eles. Era muito mais fácil. Então é essa versão que eles levam a Jesus, e a resposta de Jesus não aceita isso. Como não aceitou no caso do cego de nascença. Nasceu cego porque ou ele pecou, no ventre da mãe ainda, ou os pais pecaram. Jesus, nenhum dos dois, esqueçam isso, esqueçam essa história, não tem nada a ver. Nasceu cego. A verdade, então, que Jesus explica a eles é que, olha, não queiram explicar por aí, não vão por esse caminho. Não vão por esse caminho. As tragédias não acontecem porque Deus provoque, porque Deus queira, ou porque as pessoas precisem ser castigadas. E daqui a pouco ele vai explicar por que isso não faz sentido. Mas a primeira coisa que ele deixa muito claro é que vamos desvincular. É muito fácil sim dizer Deus quis. Não. Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não tem prazer nenhum com isso. Não faz parte do plano de Deus o sofrimento do ser humano. Não faz parte do plano dele. Deus não tem prazer em ver alguém sofrendo. Não tem prazer em ver alguém. Ele não arma armadilhas para as pessoas. Não faz nenhum sentido isso. Deus não quer que passemos aflições grandes por perdas. O Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração, tem livros fabulosos sobre isso e virou psicanalista e diz coisas ali que mexem com a gente. Mas uma coisa o Viktor Frankl diz num dos seus livros que me chama muita atenção: a gente tem horror de pesadelo. Quando a gente acorda de um pesadelo, a gente diz, era só um pesadelo, e dá graças a Deus que acordou. O Viktor Frankl diz lá, quando eu acordava no campo de concentração, eu queria voltar para o pesadelo. O pesadelo era melhor do que o campo de concentração. Eu queria voltar para o pesadelo. E aí, quando perguntavam para o Viktor Frankl, onde é que estava Deus? E aí apontam aquele monte de judeu pendurado naquelas forcas e mortos, perguntando para ele, onde é que está Deus aqui? Onde é que estava Deus que não estava vendo isso? O Viktor Frankl aponta para aqueles judeus pendurados, diz, Deus está aqui, pendurado aqui. Deus está aqui, pendurado. Deus está chorando com a pessoa que perdeu seu filho. Deus está sofrendo com aquele que está com uma doença terminal. Deus está sofrendo junto. Mas Deus não quis.
Deus nunca quer esse tipo de coisa. Tragédias não acontecem porque Deus queira ou porque as pessoas mereçam. Então essa é a primeira coisa que Jesus deixa muito claro. A segunda coisa que Jesus deixa muito claro, e são só duas, é que todos nós estamos no mesmo barco. Então Jesus diz o seguinte: olha, não pensem que isso aconteceu com eles porque eles eram piores do que vocês. Vocês, se não se arrependerem, vocês, se não mudarem de vida, também continuam condenados. E aí Jesus traz a discussão das tragédias acidentais para a tragédia existencial. O que aconteceu com aqueles galileus foi uma tragédia acidental. O que aconteceu com os mortos na torre de Siloé foi uma tragédia acidental. Mas tem uma tragédia existencial que atinge todos os homens, que é quem somos. E os pecados que cometemos. Em vez de vocês pensarem em Deus castigando os pecados, pensem que Deus quer perdoar os pecados. Por isso, todos nós devemos tomar muito cuidado com nossas vidas. Primeiro, porque a vida é muito frágil. Viram lá os galileus, viram aqui os mortos da torre de Siloé, ou eu poderia dizer, viram lá as enchentes do sul, viram lá o terremoto de Marrocos. Não precisa nem ser isso, a gente sabe. Nem precisa ser isso. Há coisas muito mais simples que matam a gente. A vida é muito frágil e pode terminar por uma bobagem qualquer. Não precisa ser um terremoto. O fato é que todos nós estamos no mesmo barco nesse sentido. Nossas vidas são frágeis. Elas podem terminar a qualquer momento. Estamos vivos hoje, podemos não estar amanhã. Deitamos na nossa cama hoje à noite e pode ser a última noite que deitamos na nossa cama. Saímos para trabalhar de manhã, não sabemos se vamos voltar no final do dia. É essa a situação em que estamos todos nós. Todos nós temos uma vida frágil. E qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento. Se há um tipo de filosofia no qual a vida se resume, é isso. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, em qualquer momento. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, em vez de vocês ficarem querendo pensar no que os outros fizeram de errado, para aquilo estar acontecendo e aquilo não tem nada a ver com Deus, pensem na fragilidade da vida. Pensem como a vida se esgota rápido. Pensem como as tragédias podem acontecer com qualquer um. Pensem como as tragédias podem se desabar sobre nós. Pensem como nós podemos perder a nossa vida a qualquer hora. É por isso que ele diz, então arrependam-se. Consertem suas vidas. E consertar a vida para Jesus, arrepender-se para Jesus, era uma coisa que às vezes é totalmente diferente para a gente. Para Jesus, arrepender-se era aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Arrepender-se para Jesus era deixar de ter um coração egoísta. Arrepender-se para Jesus é abrir-se para o outro. Arrepender-se para Jesus é ser movido pelo amor e pela misericórdia e pelo perdão. Arrepender-se para Jesus é ter uma vida transformada em termos de caráter, de andar, de virtude. Arrepender-se para Jesus tem a ver em andar em novos caminhos. Arrepender-se para Jesus é a gente resolver viver a vida certa, que deve ser vivida, porque ela pode acabar a qualquer momento. Por isso Jesus está dizendo, olha,
Essas coisas podem acontecer com qualquer um. Então, em vez de ficarem pensando neles, pensem em vocês. Pensem que é muito bom sabermos que a vida pode acabar a qualquer momento e que estamos preparados, caso isso aconteça em qualquer momento. É muito bom saber que a vida pode acabar em qualquer momento e nós sabermos que nossa vida tem um sentido. Não foi em vão. É muito bom nossa vida, saber que nossa vida pode acabar a qualquer momento e nós lembrarmos, bom, hoje eu estou vivendo de maneira que me arrependo pouco. Tenho muito menos a me arrepender, porque estou fazendo mais coisas certas do que coisas erradas. Erro sim, porque não sou perfeito, mas estou fazendo mais coisas certas do que coisas erradas. É muito bom saber que, já que a vida pode acabar a qualquer momento, eu pedi perdão para quem eu precisava pedir, e eu perdoei quem eu precisava perdoar. É muito bom saber que a vida pode acabar a qualquer momento, e eu então ter certeza de que eu demonstrei amor a alguém que eu sabia que precisava demonstrar amor. Que eu fui o melhor marido que eu podia ser, a melhor esposa que eu podia ser, o melhor pai e mãe que eu podia ser, o melhor filho que eu podia ser. É muito bom saber que a vida pode acabar a qualquer momento. E eu saber que minha vida foi mais uma caminhada de sabedoria, bom senso e plenitude do que um histórico de desgraças. É muito bom saber que a vida pode acabar a qualquer momento e ter certeza de que eu vou deixar saudade, de que as pessoas terão as melhores lembranças a meu respeito, de que o que ficar meu aqui de memória para as pessoas será uma oração de graças pelo que minha vida representou para elas. É disso que Jesus está falando. É sobre isso que é arrependimento. Se a vida pode acabar a qualquer momento, que tenhamos uma vida melhor. Que sejamos surpreendidos pelo final da vida, no momento em que não esperamos, mas que jamais sejamos surpreendidos pelo estilo de vida que precisamos ter. É disso que Jesus está falando. Então, quando a gente olha para a realidade e vê as coisas acontecendo, a gente se lembra disso. Meu Deus, como a vida é frágil. Como tudo pode acabar assim. Como as coisas chegam ao fim rapidamente. Pode ser uma morte natural, pode ser uma tragédia. Pode ser uma doença lenta que vai matando aos poucos, pode ser um infarto fulminante que antes da pessoa cair no chão já está morta. É a nossa condição. É a nossa realidade. E aí Jesus vira e diz, é nisso que vocês devem pensar. Então arrependam-se. Consertem suas vidas. Vivam da melhor maneira que vocês puderem. Sejam os melhores que vocês puderem. Porque a torre de Siloé pode desabar a qualquer hora. Essa noite, eu queria convidar você a que saiamos daqui com essa certeza no coração, com a certeza de que o Senhor está de fato transformando nossas vidas, de que o Evangelho está de fato nos tornando pessoas melhores, de que de fato nós temos uma melhor vida, porque temos Jesus, de que de fato nossa vida está se tornando uma vida mais significativa, porque temos a palavra de Deus em nós. Se há coisas que não tem como evitar, e não temos como evitar certas coisas, uma coisa a gente tem como controlar,
é o desejo de sermos melhores, é o desejo de termos o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus em nossa vida, o Senhor Jesus em nossa vida. É o desejo de sermos melhores e essa mudança imensa que Jesus pode fazer em nossa mente, em nosso coração, para que nós sejamos melhores. É disso que Jesus está falando. E é disso que eu estou falando com você essa noite. Curve a sua cabeça comigo. Faça a sua oração. Você, essa noite, se ainda não tem esse Evangelho no coração, se ainda não tem Jesus na sua vida, talvez seja um bom momento para isso acontecer agora. Jesus diz: quanto a vocês, cuidem de vocês, se arrependam, mudem de vida. Pensem em como a vida pode ser muito mais significativa, ter muito mais sentido. Esse convite que Jesus fez àqueles seus ouvintes é o convite que Ele está nos fazendo hoje. Eu queria orar por você, que nessa noite quer experimentar isso, quer esse Evangelho na vida, quer o Senhor Jesus em sua vida. Então, onde você estiver, sentado aqui ouvindo, ali na internet, acompanhando o nosso culto pela internet, onde você estiver, essa é a hora, esse é o tempo, é a hora certa e o tempo certo, em que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, e você deve deixá-lo bem aberto, para que a graça de Deus, o amor de Deus possam trabalhar em você, trabalhar em sua vida, para que a vida realmente valha a pena. Se você quiser isso hoje, eu quero orar por você, onde você estiver. Se nessa noite você está dizendo: sim, eu quero esse Evangelho, eu quero Jesus em minha vida. Antes de encerrarmos aqui, eu quero orar com você. Então eu queria pedir que você fizesse um gesto onde você está, levantando sua mão. Se nessa noite você está dizendo: sim, eu quero Jesus, eu quero o Evangelho na vida, eu quero o amor e a graça de Deus na minha vida, levante a sua mão bem alto. Se nessa noite você está dizendo isso, que eu quero orar por você, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, eu quero orar por sua vida. Onde quer, Senhor Deus, que haja corações ouvindo a Tua palavra, aqui e fora daqui, onde quer que a Tua palavra chegue, que ela chegue com esse apelo da graça e do amor, com esse apelo do Evangelho, que aqui e que fora daqui, pessoas de fato possam conhecer o amor misericordioso de Deus e a mudança de vida que Ele faz. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar com o grupo de louvor que vai nos conduzir nesse último cântico.